O Eixão é como se ele fosse uma... não é pejorativo, mas é uma cicatriz no meio da cidade, né? Ela tá marcada na vida de todo mundo. Não existe Brasília sem Eixão. Saem os carros, entram os pés. Sai a velocidade, entra a calmaria de uma bela caminhada. A sua cidade a suar. O curioso é que o Eixão é tão perigoso durante a semana que, ao caminhar lá aos domingos e feriados, ficamos meio que desconfiados. Temos aquela sensação de que a qualquer momento pode surgir um carro em alta velocidade. E não surge. Ainda bem. O Eixão não tem como você ignorá-lo, né? Se você fala em Brasília, você fala em Eixão. Então, nada mais consequente que uma cidade que é muito nova, ela aprenda uma maneira, né, de utilizar de forma alternativa essa via expressa também nos seus dias de descanso, né, numa maneira para botar as pessoas juntas e tudo. Isso é bem lógico, assim, e eu acho que só evidencia o brilhantismo do planejamento da cidade, do realmente o quão especial é isso aqui. A população acordou para essa área tão arborizada. Isso aqui na época dos ipês, quando estão floridos, é a coisa mais linda do mundo. Ela fica toda colorida, é rosa, amarelo, laranja. Então acho que a população acordou. E outra coisa, é do lado. Quem mora aqui nessas quadras precisa andar 300 metros, 200 metros para estar aqui no Eixão. E quem não mora, todos os ônibus de Brasília dão acesso ao Eixão. Então eu acho que perdemos tempo de começar a utilizar isso daqui. Quase todo domingo tá tendo algum evento no Eixão, assim, que perto dos postos de gasolina eles puxam eletricidade, aí fazem comida, chile, food truck, quiosquezinhos de venda de coisas, então com certeza vocês vão encontrar bastante coisa lá. Esses pontos acabam se transformando em locais de elo, né? Onde você vai descer e vai encontrar um vizinho, vai encontrar uma pessoa que mora na sua quadra e você não encontra normalmente, porque ele vai estar ali fazendo um Cooper, vai estar andando de bicicleta. Então os lugares eles vão desempenhando algumas funções, né? Nas dificuldades, né? Porque nem tudo é maravilha, o plano ele é brilhante, mas ele não é perfeito. Então nas dificuldades esses espaços vão dando alguns outros tipos de vazão, que é de proporcionar que as pessoas se encontrem.
foi uma opção muito boa de terem escolhido esse eixão, né? Porque pega a asa sul e a asa norte, né? As duas asas do avião. E nos dois lados, né? Todos aproveitam essa maravilha. Avô, eu sou avó e as netas e a minha filha e o meu genro. 4 gerações aqui hoje. Então, sempre nós aproveitamos o eixão com essas manhãs lindas de Brasília, às vezes os domingos ou feriados, e as crianças adoram vir fazer, elas mesmas sugerem, né? Vamos fazer o piquenique. Então a gente vem para este espaço maravilhoso, que é uma rua de lazer, que as pessoas estão aqui com a alma aberta, com o coração alegre por estar se exercitando, encontrando, em contato com a mãe natureza. E a gente vem aqui para arrecadar livros, proporcionar a essas pessoas para que elas exerçam a solidariedade, né? Que elas tenham um contato direto com alguém da Amazônia e que tem uma relação com as crianças, ainda mais, né? Que moram lá na beira dos rios. E o Eixão do Lazer é uma via de alta velocidade que historicamente tem muitas mortes em Brasília. Então, a gente, com essa luta sobre a paz no trânsito e com a humanização da cidade, a gente se incorporou à história do Eixão do Lazer, que é uma via que aos finais de semana se transforma em uma via humanizada, onde as pessoas podem compartilhar o espaço e trazer atividades de lazer, de cultura, de arte, de integração e que mudam a cara da cidade. Brasília, na verdade, ela é uma grande cidade-parque, né? Assim, desde a sua concepção, Lúcio Costa, ele emoldurou as superquadras, que são os bairros brasilienses, com um grande cinturão verde. Então, o verde está no nosso dia a dia. Você abre a janela, você desce embaixo do bloco, você já está num parque. Agora, o Eixão dá essa possibilidade de interação entre as pessoas, né? Aqui chegam pessoas vindas de todas as outras cidades ao redor do plano piloto e também todas as pessoas que vivem no plano piloto num parque que você tem 16 quilômetros, né, de área livre. Temos um programa aqui de conhecer as árvores do Eixão. Aqui tem nativas e exóticas. As nativas foram desaparecendo e agora foram sendo substituídas pelas nativas, né? Principalmente ipês, né? Mas nós temos muitas espécies exóticas que se adaptaram muito bem aqui ao clima, ao solo do Cerrado, né? Temos aqui mangueira, jambolão, cibipirunas, ipês, né? Nós temos uma variedade muito grande de plantas aqui no Eixão. E se você consegue olhar para ela não somente como a via expressa, mas você olha para o lado, você vê uma riqueza, porque eu não sei em que outro lugar do mundo a gente tem uma via com essa extensão, com tamanha arborização, né? Quantidade de gramas tão próxima assim das habitações, dos apartamentos. A gente estava cansado de ouvir as pessoas falarem que não tinha nada para fazer na cidade. A gente estava cansado de ver vários artistas de qualidade da cidade estarem indo buscar uma vida produtiva em outros grandes centros, né? Nos grandes eixos, né? E a gente estava cansado dessa vida excessivamente digital, onde todo mundo tem 1000 amigos no Facebook, mas na hora que você precisa ser não tem ninguém. Então a gente queria justamente proporcionar uma vivência pé no chão, um dia. E a gente olhou muito para um princípio interiorano, né? Que durante algum tempo Brasília renegou, que é o quê? É uma ideia que já funciona há muito tempo, que é a ideia de quermesse. É uma oportunidade onde as pessoas vão ter para se encontrar, de se ver, de relacionar, de interagir, né? De fazer trocas, de comercializar. Então isso é muito rico para a cidade, né? É um tipo de ferramenta que a gente não pode deixar ela se perder. E aí com esse enfoque foi que nasceu o piquenique, né? Um movimento de valorização da cidade que traz uma série de expositores, pessoas que produzem na cidade,
produtos autorais e que representam Brasília de alguma forma. Produtos que, para estar aqui, né, tem que respeitar uma curadoria, ou seja, tem que estar ligado de alguma forma com uma cultura Brasília, né, com o que vem se produzindo na cidade, que seja original, que seja novo. O que eu percebo é que a cidade já estava num momento onde, em algum ponto, ia começar a surgir uma série de ocupações de espaço público. O piquenique acabou sendo um dos que trouxe isso muito à tona, porque a gente começou a ocupar muitos espaços que não estavam sendo ocupados. E aí, independente do eixo ou aonde a gente tenha ido no começo. E acho que isso trouxe para a população perceber que sim, que dava para ocupar melhor os espaços públicos. Brasília é uma cidade diferente de todas as outras. E apesar de apaixonar os moradores, porque é uma cidade-parque, com vista farta, com essa visão incrível de um céu, né, quase 360 graus, ela ainda intriga o visitante. A gente viveu muito fortemente mesmo a questão da ditadura militar. E mesmo passados assim, décadas, né, a cidade ainda carregava um certo ranço da ocupação. Porque imagina, né, grandes espaços livres, vazios, pensados para o convívio, que de repente a cidade foi interrompida, literalmente. Então, aos poucos, o brasiliense, ele vem, assim, recuperando o sentimento que eu acho que os modernistas, né, Lúcio, Oscar, tinham como pressuposto para Brasília, né? Uma cidade diferente de todas as outras que privilegiava os espaços urbanos e as convivências. E aí agora a cidade vem retomando esse movimento, vem se encontrando com esse princípio tão claro da cidade modernista, né? De grandes áreas para ocupação urbana. Então o Experimente Brasília, ele veio para mostrar essa Brasília real, viva, que a gente, os brasilienses e os moradores vivem no seu dia a dia. A gente trabalha 10 anos com a valorização e o fortalecimento da identidade brasiliense. Então é uma marca que aproxima, conecta visitantes e moradores. Brasília foi construída assim para ser a vitrine da indústria automobilística, né? Brasília é uma cidade autorama, né? Uma cidade da velocidade e tal. Então eu acho que quando as pessoas vêm para cá e ocupam o eixão, elas estão dando um não ao automóvel. Então é um momento que a gente é mais poderoso que o automóvel, porque o automóvel é que nos dirige aqui em Brasília, sabe? E é um lugar que carrega a tensão da cidade, né? É um lugar tenso, denso, e isso aqui que acontece hoje é uma vitória do brasiliense contra o automóvel. Brasília, ela foi pensada numa lógica do automóvel para que ela pudesse passar essa imagem de moderna, que o Brasil estava num momento de mudança cultural, de se afirmar com outros valores. Então, Brasília tinha que passar essa cara de moderna e a modernidade estava ligada ao carro. Mas agora a gente está tentando reverter isso, né? Porque Brasília é um patrimônio, a gente tem que preservar, mas tentar adequar as nossas necessidades. Então, tem se instalado ciclovias, elas estão bastante incipientes, mas já começou a ter. A gente está tentando com alguns projetos de reforma para as passagens subterrâneas. Estamos cada vez mais com eventos ao ar livre, tentando ocupar as áreas mortas da cidade. Então a gente, como brasiliense, dia após dia tenta, né, fazer a cidade ficar mais adequada à nossa necessidade. Nesse sentido, o trabalho da Rodas da Paz se encaixa perfeitamente com a proposta de ocupar a cidade com pessoas, de fazer uma cidade mais humanizada, com menos acidentes e voltada para as pessoas, de forma que as pessoas se encontrem, se integrem e desenvolvam atividades de lazer, de cultura, de esporte e que isso possa ser até trazido para o dia a dia, que também é uma questão, como pensar uma cidade mais humana no dia a dia, não só no final de semana, pensando, no caso do trabalho da Rodas da Paz, a discussão sobre a mobilidade urbana e a melhoria da vida tanto do pedestre quanto do ciclista e do que a gente chama os meios de transporte ativos, né, não motorizados. E é interessante porque Brasília foi uma cidade
pronta, ela estava pronta quando as pessoas vieram para cá, né? Quer dizer, houve todo aquele movimento de construção da cidade e até hoje tem um pouco essa metáfora da cidade, que você vem para cá por um motivo profissional e constrói a sua vida. Também isso no jeito de se locomover pela cidade. Por que não reconstruir o jeito de se relacionar com a cidade por meio da bicicleta ou por meio de um jeito alternativo de se locomover? A ideia de uma cidade que está pronta não existe, nem em Brasília. É a gente que reconstrói todos os dias. Brasília foi toda estruturada para o deslocamento de automóveis, né, e veículos motores, e para que o pedestre pudesse unir um lado ao outro da cidade em caminhos livres, foi projetado passagens subterrâneas sobre a via do eixão norte-sul. E o concurso de 2012 previu o resgate e a renovação desses espaços. A nossa proposta, que consagrou-se vencedor, ela trabalhou isso não como uma passagem, mas como um lugar, né? Transformar a área do canteiro central do eixão como um lugar. E o nosso trabalho não era simplesmente propor a melhoria física ou da acessibilidade da passagem com novos materiais, boa iluminação, limpeza ou vigilância. Ela era, assim, de propor, ao longo do eixão, dos seus 13,5 km mais aproximadamente, uma ciclovia. Uma ciclovia pelo jardim, é um jardim bastante exuberante, bastante longo, que tem entre um lado e o outro da asa norte-sul. E ao longo desses 13 quilômetros a gente propunha uma ciclovia, que tinha em cada uma das 13 paradas, lá cada parada é a cada 1 quilômetro, ela tinha um espaço de ficar, que era um espaço que o ciclista parava, que o pedestre parava, e como um espaço de parada, ele virava um lugar. A gente respeitou todo o processo de caminho do pedestre, daqueles que desciam do transporte público, daqueles que tentavam atravessar por sobre a via e não por sobre, porque eles sempre procuravam um caminho mais curto, e propusemos a ciclovia como um grande elemento estruturante do uso das pessoas e a cada quilômetro um lugar de ficar. E eram nesses lugares, coincidentemente as passagens originais do projeto do Lúcio Costa, que a gente redesenhava o lugar, trazendo elemento de permanência, arborizando, criando sombra, criando boa iluminação, banco para ficar, para sentar, acessibilidade aos pontos de abrigos de ônibus, acessibilidade aos dois lados da via, com passarelas, com elevadores, né? De fato, reunindo todas as condições para que o pedestre pudesse se sentir confortável, seguro e que se sentisse também desejoso de ficar naquele lugar, ativando aqueles espaços, né? 13 quilômetros por mais ou menos 60, 50, são muitos metros quadrados de espaço importante para a cidade. Então, acho que monitorando esse desejo do cidadão de ocupar esses espaços, surgiu essa proposta. Esse projeto foi desenvolvido, né, foi entregue ao governo do Distrito Federal, foi feito um piloto em uma das passagens, que é aquela em frente, é a passagem 1, em frente ao Banco Central e ao Hospital Sara Kubitschek, ali próximo do eixo monumental da rodoviária, mas ele não foi implementado, né? Eu tive notícias recentemente que o governo do Distrito Federal, nessa nova gestão que assumiu, está revisando o projeto e tem interesse sim em implementar, porque de fato houve um grande apelo popular para que a população de Brasília de fato reconheceu a qualidade do projeto, da proposta de criação de lugares para ficar, né, para estar, e que está de fato pressionando o governo do Distrito Federal para implementar esse projeto. Eu espero que ele tenha boas notícias sobre esse projeto, porque ele de fato ele é importante para a cidade. Tem um movimento de apropriação da cidade? Sim, com certeza. Isso está muito forte atualmente. Brasília tem tido vários movimentos de apropriação. Quem nasceu aqui agora está finalmente sentindo orgulho da cidade em que nasceu. Eu mesma sou uma dessas, eu sou apaixonada por Brasília. Acho que é uma geração que nasceu aqui, cresceu e quer fazer as coisas acontecerem na cidade e quer que o Brasil inteiro veja isso, veja que que é uma cidade muito legal, uma cidade charmosa e que tem muito potencial para ser explorado.
esses diferentes grupos, seja de bicicleta, de skate, de patins, eles conseguem criar uma harmonia e um respeito para compartilhar o espaço de forma muito interessante. E a gente tem escalas e níveis para fazer isso. O poder público tem que ouvir e entender essas escalas, né? E começar a propiciar de maneira articulada propostas de transformação desse espaço público, dessa malha viária, desses quilômetros de calçadas, dessas áreas de praça, de fruição pública, né? Começar a transformar isso e adaptar isso ao desejo dessa população. Propor ciclovias, melhores calçadas, ativação dos espaços públicos, incentivar as pessoas a irem para a rua, né? A gente tinha até a década de 2000, década passada, um movimento muito grande de internalização do indivíduo. Shopping centers, malls, né, galerias, todo mundo, vamos dizer assim, se internalizava dentro de um edifício. Pouca gente ia para a rua. Hoje é o contrário, né? Os blocos de carnaval, tanto no Rio quanto em São Paulo, mostram isso. É muito mais bacana você pular carnaval olhando o outro, como se faz em Olinda, em Recife, do que num sambódromo vendo o desfile passar, né? Ou em salão. Então, essa ida do indivíduo para a rua tem que ser vista, tem que ser entendida e tem que ser, como política pública, né, incorporada à transformação da cidade. Não basta só melhorar a infraestrutura, não basta só plantar árvores ou deixar a calçada bonita, mas sim incentivar os locais, ativar esses espaços públicos e, de fato, devolvê-los ao pedestre. Tendência de crescimento de utilização, isso é inevitável, entendeu? A cada dia que passa, eu acho até que o governo vai ter que se adaptar para isso, porque infelizmente existe uma deficiência de estacionamento, por exemplo, a gente não tem um banheiro, não tem nada disso por aqui, né? Talvez num futuro mais longo isso seja pensado, mas eu acho que para o momento, acho que a população vai ter que realmente se adequar a essa utilização que, sem sombra de dúvidas, não vai terminar, só aumentar. A escala bucólica que falava o Lúcio Costa, né? Ele falava numa escala monumental, que é a escala simbólica do poder, que é o eixo monumental. Ele falava numa escala residencial, que são as superquadras. Ele falava numa escala gregária, que é o encontro dos eixos. E falava numa escala bucólica, que são os gramados, as áreas verdes, o lago e tudo, né? Então, antes de morrer, o Lúcio Costa falou: preservem as minhas 4 escalas. Isso aqui foi tombado pela Unesco em 86, né? O que foi uma grande vitória para o brasiliense, para o Brasil, para o mundo, preservar essa Brasília que tanto simboliza para a gente, simboliza muita coisa. A ideia de um eixão que é de todos, durante a semana, em qualquer horário, tem a ver com essa questão do deslocamento, com a possibilidade de andar a pé ou de carro por ele, mas tem também a ver com a ideia de que esse lugar não precisa ser justificado. A gente gostaria de fazer menos esforço para ocupar o eixão, para que ele fosse um lugar de encontro. O meu sonho em particular é que ele fosse assim naturalmente, que a gente não precisasse mais de tanto argumento para dizer que o eixão é nosso.